Samara, que bom te ver, que bom falar com você. Oi, Paty, tudo bem? Quanto tempo? Olá a todos. Realmente, a gente teve um percurso aí juntas pelo curso de letras na UFSC. E o mais engraçado é que agora o nosso caminho se cruza porque a gente busca de novo coisas em comuns, que é essa parte do autoconhecimento, de se melhorar, de se trabalhar e curte as mesmas coisas. Muito legal. De novo juntas. Que bom, que bom. É um prazer estar conversando hoje com você, né, nessa live. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu tenho trabalhado muito, Samara, na questão da gente precisa renovar a mente, a gente precisa pensar diferente e principalmente buscar um crescimento emocional. E que bom que você está aqui comigo. Então, gente, a Samara, ela é psicopedagoga especializada e formada em constelação familiar. Samara, o que é a constelação familiar? É tipo destino escrito nas estrelas? Ou do que se baseia essa ciência? É uma ciência? Digamos que não é bem escrito nas estrelas, mas é escrito nas linhas do nosso sistema familiar. Mas vamos lá. Então, a constelação familiar, né, ela é... Uns chamam de terapia, uns chamam de uma intervenção terapêutica, de uma intervenção para tentar, vamos dizer assim, curar e mudar algumas coisas que a pessoa esteja insatisfeita na vida. Eu gosto muito de chamar a constelação familiar de um percurso de vida. Porque o que é a constelação familiar? É todo um conjunto em si. Então, assim, ela nasce com Bert Hellinger, né? Hoje ela é ensinada como uma técnica, existe a técnica, curso, né, de constelação familiar, mas eu chamo de um percurso de vida por quê? Bom, Bert Hellinger, filósofo alemão, psicoterapeuta, há uns 40 anos atrás, ele desenvolveu, então, né, ele descobriu o quê? Que as famílias, elas tinham padrões muito repetitivos nos comportamentos. Então, uma coisa que acontecia hoje, daqui a 3, 4 gerações acontecia de novo e de novo. Que se você pegasse uma história de uma família, você via muitos padrões de repetição. E que isso estava um pouco além do nosso controle. Não é só assim, porque meu pai me disse, então eu sempre fiz assim, desenvolvi esse padrão. Não, às vezes de forma inconsciente, a pessoa estava repetindo padrões que ela nem sabia que existiam. Porque isso tudo está no nosso campo, né? No nosso campo sistêmico, na nossa árvore genealógica. Então, quando eu olho para você, Paty, eu não posso enxergar só a Patrícia. É a Patrícia, terapeuta, que me chamou para fazer a live. Não, entendeu? Aí com você está toda a força do seu sistema familiar. A gente carrega isso nos nossos átomos, as nossas células mesmo. É uma coisa física, né? E uma coisa que está na gente, tanto no nosso comportamento quanto no nosso corpo físico, no que a gente pensa, no que a gente sonha. Às vezes a gente sonha com uma profissão, não sabe de onde vem, sabe? E tem raiz sistêmica em tudo que a gente quer, que a gente sonha, que a gente não quer, né? E quanto mais a gente nega isso, mais a gente se prejudica. Mas isso a gente deixa para falar um pouco mais para frente. Mas a constelação familiar, ela é isso. Ela é um método, sim, né? E as pessoas procuram, sim, constelação familiar porque elas querem resolver algum problema, alguma coisa que não tá legal na vida delas. Só que ela é mais um percurso de vida, porque você precisa da tomada de consciência. Não adianta só você saber que a coisa tá ruim, entendeu? Você tem que tomar consciência de que aquilo te cabe, de que aquilo é teu, e aquilo sendo teu, você entender que aquilo tem um lugar no seu sistema, que aquilo tem, né, um propósito, e olhar com amor. Para mim, a constelação familiar, ela é isso. Ela é olhar com amor para as coisas, para a vida, para as pessoas, né? É isso. E quando eu trabalho através da constelação familiar, eu trabalho só na esfera da família? Então, na verdade, o que acontece? O mesmo que rege a constelação familiar, que hoje, assim, eu acho que dá de a gente falar um pouquinho das 3 grandes leis sistêmicas que existem, que é o pertencimento, a hierarquia
e o equilíbrio entre o dar e o receber, isso rege todas as outras áreas. Então, assim, se você tá com um problema no trabalho, a constelação familiar, ela pode te ajudar. Se você tá com um problema de relacionamento, um problema de dinheiro, tudo ela vai te ajudar. Por quê? Porque a constelação familiar diz o quê? Que tudo isso está, na verdade, relacionado com a sua árvore genealógica. Então, assim, por exemplo, se você tem um problema de aceitação ou um problema de autoridade com seu pai e com a sua mãe, que não foi resolvido, você vai ter problema com qualquer autoridade. Você não vai conseguir aturar que um chefe te dê ordem. Você não vai conseguir, entendeu? Então, assim, ela serve para tudo, assim, porque todas as nossas relações, elas precisam do equilíbrio entre o dar e o receber, né? Da hierarquia e do pertencimento. Então, se você coloca isso em prática na sua família, você coloca isso em prática automaticamente nas outras relações que são um reflexo. Tá vindo umas perguntas aí, Samara, mas a gente vai deixar mais para o finalzinho, tá? E uma que é bem interessante, eu acho que tu vai amar responder, e aí você já vai pensando aí que é sobre a constelação e a fé. E eu sei que você tem uma fé atuante, né? Você tem compromissos na igreja também. Sim. Então, já a gente responde essa. Tá, vamos pensar aí na felicidade, depende da minha estrutura familiar? Então, uma das coisas, porque assim, eu me considero uma pessoa nova, né? Eu tenho 27 anos. E eu fui para o curso de constelação familiar por quê? Porque eu estava trabalhando na época como psicopedagoga com as crianças, num projeto que eu trabalhava. E aí eu percebi que as crianças, elas traziam muita coisa, enfim, que era da família. Então eu queria entender um pouco melhor essa questão da família, né? Aí a minha chefe, né, porque é minha amigona, a Carol falou assim, hoje o que eu acho que mais dá resultado, assim, é constelação familiar. E aí eu busquei o curso pensando num braço profissional para mim, alguma coisa profissional para fazer. E chegando lá, eu vi que não era, eu precisava fazer para mim, sabe? Eu tinha que olhar pro meu pai, pra minha mãe, pros meus avós. Não era nada eu querendo fazer com a família dos outros, entendeu? Era para mim. Então, o curso, ele me trouxe muita cura. Foi fantástico, assim, fantástico mesmo. E dentro dele, assim, sabe? Eu pude observar que eu tinha que fazer para mim. Tá? Mas só repete a tua pergunta, que eu acho que eu viajei um pouco aqui. A felicidade depende da minha estrutura familiar? Isso. Aí lá retomando o que eu estava falando, lá no curso eu percebi que a gente não é tão independente e autossuficiente como a gente pensa. A gente chega numa determinada idade, determinado ponto da vida. Agora eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu não vou fazer nada como minha mãe fez. Eu vou ser totalmente diferente do meu pai, sabe? E com isso a gente começa a fazer um movimento de negar essas pessoas, negar a importância dessas vidas que nos deram a vida. E aí a gente começa a fazer um movimento muito negativo. Porque se eu nego, eu não consigo fazer nada diferente. Eu só consigo dar um passo diferente, fazer um pouquinho diferente do que está lá no meu sistema familiar, se eu aceito e acolho e coloco tudo no meu coração com amor. Então a felicidade depende, sim, da estrutura. Porque se eu não aceitar que papai e mamãe fizeram o melhor que eles podiam fazer, com tudo de melhor que eles tinham naquele momento, seja isso algo que foi muito negativo para mim, seja isso algo que me traumatizou, ou seja isso algo que me deu muito amor, muita felicidade, de uma forma ou de outra, eles estavam dando de si o melhor que eles podiam. E quando eu vejo isso, eu vejo que a minha felicidade está nisso, e eu enxergar isso e tomar essa vida do jeito que ela veio para mim. Sabe? E aí, com isso, sim, você entende que na estrutura familiar e na aceitação dessa estrutura vai estar a sua felicidade. Porque daí você tá bem com mãe. Se você tá bem com mãe, você vai ter o quê? Você vai ter riqueza nas relações e você vai ter dinheiro. Porque a mãe significa a prosperidade e a riqueza nas relações, segundo a constelação familiar. E o pai é o quê? O pai é o rumo.
Então, eu consigo ter um rumo, eu consigo arrumar um emprego, eu consigo ter o meu trabalho. Se eu começo a fazer uma coisa, eu não desisto tão fácil, eu vou até o fim, eu não ando perdida. Então, uma das coisas que mais me marcou no curso é assim, quem nega a mãe, nega a própria vida. E quem nega o pai, fica sem rumo na vida. Então, é o principal que você tem que olhar. Claro, a constelação vai muito além, né? É toda a questão dos antepassados, é toda a questão lá dos nossos primeiros antepassados, provavelmente imigrantes de algum lugar, enfim. Todos eles têm que ser olhados, mas a gente começa pelos principais que nos deram a vida ali, que é o pai e a mãe. Então, eu enxergo isso, ótimo. A minha felicidade, aos poucos, ela vai acontecendo. Tá. Mas, Samara, e os padrões herdados? Porque nem tudo é maravilhoso. Não. Né? Tem uma realidade aí um pouco distorcida desse padrão ideal. Mas quando eu herdo esses padrões, eu posso quebrar? Então, você pode sim. Sabe que toda família, não sei se deve ter ouvido bastante falar isso, que quando vem uma pessoa muito diferente na família, eles chamam de ovelha negra. Por quê? Porque tá todo mundo seguindo o padrão X e a fulaninha nasceu Y. Da onde que essa fulaninha veio Y se todo mundo é X aqui em casa? E aí fica, né, Mas o que acontece? A fulaninha, ela também vem. Porque o pessoal ali que tá fazendo todo X, eles também têm que olhar para alguma coisa que eles não olham. Eles também têm que enxergar uma dor ou alguma coisa, né, vivenciada na família que eles ainda não enxergaram. Então ela vem, ela abala um pouco a estrutura, mas ela também traz o novo. Então, é positivo. Então, os padrões, você pode quebrar, sim, você não é obrigado, tipo assim, não, eu vou fazer tudo exatamente como minha mãe fez e nunca vou quebrar. Você vai quebrar. Só que na constelação a gente acredita no quê? Que você precisa ter essa permissão. Porque é uma força muito grande. Você imagina 4 gerações atrás de você fazendo sempre a mesma coisa. Vou dar um exemplo bem prático. Mulheres que não trabalhavam. Isso é recente. Entendeu? Que não trabalhavam fora, que trabalhavam no serviço da casa, do cuidado com os filhos. Então, assim, ninguém trabalhou. Como é que essa agora chega e quer trabalhar? A primeira geração que trabalhou fora sofreu muito. Por isso, era uma quebra de padrão. Todo mundo tá fazendo de um jeito, por que ela tá fazendo diferente? Então, assim, não é que você não pode quebrar e que você vai aceitar tudo e achar que tudo dentro da sua família é lindo. Só que você tem que olhar com amor para essas mulheres. Elas não tinham a oportunidade de ir pra rua. Elas eram vistas muitas vezes como objetos, por exemplo. Né? Quantas vezes essas mulheres foram abusadas pelos próprios maridos, enfim, sabe? E tá ali na nossa árvore. Então, você quer fazer um pouco diferente, você consegue fazer. Só que o primeiro passo para fazer esse diferente é honrar todas essas que seguiram esse padrão. Todos esses que seguiram esse padrão, sabe? De trabalhar duro, de ficar ali em casa com os filhos. Enfim, eu citei as mulheres como exemplo, mas pode ser qualquer outra situação de padrão. E você honrando que essas pessoas passaram por isso, fizeram o melhor que elas podiam fazer, elas amaram, foram felizes, choraram, sofreram, você consegue dar um passo diferente, sim. Mas é sempre partindo do amor. Tá. Aí você citou ali como a mãe como uma referência para a vida e o pai, então, como um condutor. Mas quando eu tenho uma família, eu sei que na constelação a gente não usa a palavra tóxico, né? Mas quando a gente tem uma família, então, abusadora, conflituosa, como é que eu faço? Como é que você faz o quê? Você diz como é que intervém numa situação para lidar com essas questões. Eu quero seguir a minha vida, eu quero ser feliz, porque o nosso tema é o que falta para eu ser feliz. Uhum. Então, se o que falta para eu ser feliz é eu me resolver com essa família. Só que eu olho para essa família e eu percebo ali, muitas vezes, um pai muito possessivo, um pai abusador, uma mãe negligente ou até mesmo uma mãe narcisista. Como é que eu vou lidar com essas questões? Então, são questões, olha, bastante complexas.
tá? O que eu acredito muito que nesse caso ajuda não é só você ter o entendimento desses conceitos, que é os conceitos que eu tô passando aqui, as grandes leis sistêmicas, que você tem que honrar, que você tem que olhar com amor, mas é procurar realmente o atendimento individual e o atendimento de levar para a constelação mesmo, que a constelação trabalha com o método da constelação individual e do psicodrama, né? Que aí é com as pessoas e enfim. Essas questões, a pessoa não basta só ter tomado de consciência. Por exemplo, assim, eu sei que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, mas, poxa, alguém me machuca, ou alguém não me deixa viver, ou, sabe, nesse sentido, assim, que você colocou de pessoas que são sufocantes e tudo mais. Mesmo nesses casos, por mais que pareça ser muito difícil, essas pessoas estão fazendo o melhor que elas podem, no sentido de que o pai, ele tá, sim, num destino muito triste de ser abusador. Existe uma dor ali, né? Quando a gente fala que tem um agressor e tem uma vítima, a gente fica o quê? Automaticamente, a gente vai pro lado da vítima, né? Por quê? Porque é alguém que tem que ser protegido, porque é alguém que tem que ser amparado, porque é alguém que tem que ser, às vezes, tirado daquele convívio. Isso tudo existe. A gente precisa zelar pela vida. Então, não adianta dizer assim, não, o problema é teu, o sistema é teu, fica lá naquela casa e se resolve. Não é bem por aí que a coisa funciona na prática, né? Mas, mesmo dentro dessa realidade que não é uma realidade feliz, no caso, os pais, eles têm que ser honrados no sentido de aceitar que eles fizeram ali o melhor que eles estavam fazendo, dentro da limitação dele. Com certeza vem coisas ali de muitos anos, de muitas gerações, enfim, mas a pessoa, ela tem que ser protegida. E nesse caso, o melhor é ela ser protegida por alguém da família mesmo, assim, sabe? Então, assim, procurar o atendimento individual. O atendimento individual que eu digo, o da constelação familiar. Toda terapia eu também acho que é válida, toda ajuda é válida. Se a mãe tiver uma tomada de consciência e procurar uma ajuda, é válida. Porque, assim, a gente trabalha, a princípio, tem alguém ali pensando, assim, com uma carinha pensando. A gente trabalha com o princípio de que, assim, na primeira infância, a criança, ela precisa da mãe. Então, assim, ela precisa da mãe. Ela tem que ficar com a mãe. Né? Isso é o básico. Passou ali da primeira infância, já tem, né? Bert Hellinger, enfim, defende que se for menino, pode conviver com o pai mais do que com a mãe. Se for menina, mais com a mãe do que com o pai. Por algumas questões do sistema familiar mesmo. Aí, ok. Só que aí tem a questão, se a pessoa é maltratada, se a pessoa não se sente bem, se a pessoa, enfim, procurar levar isso para a constelação familiar. Porque tem coisas, por exemplo, a mãe vê o pai maltratando um filho. E ela não dá conta daquilo ali, de resolver, é demais para ela, entendeu? É uma dor e ela não consegue sair da situação que ela tá. Então, é óbvio que toda ajuda é válida, né? Que intervir é válido, intervir com cautela, porque o que acontece? Às vezes a pessoa está numa realidade que ela não quer sair. E aí entra as ordens da ajuda, né? Também de Bert Hellinger, porque daí você vai, quer ajudar, mas aí tem que ver até que ponto a pessoa quer ser ajudada, porque tem gente que está dentro de uma realidade que não enxerga que é uma realidade totalmente prejudicial, sabe? Que a pessoa tá ali, às vezes, correndo um risco, né? Então, é procurar esse atendimento individual, que é algo totalmente mais profundo, né? Aqui eu tô passando só, assim, conceitos, tipo assim, são dicas de tipo, acredita nisso que vai melhorar. Mas no atendimento, é uma coisa totalmente profunda, porque daí você abre ali todas as informações que estão no seu campo sistêmico. Então, por exemplo, assim, o que aconteceu com a minha tataravó, a minha trisavó, eu não sei, entendeu? Mas no meu inconsciente, se eu replico alguma coisa que é dela, e provavelmente devo replicar, se eu replico alguma coisa que é dela, na constelação, isso é mostrado, isso se revela. Então, a gente traz para o nosso consciente aquilo que está lá no nosso inconsciente e a gente não consegue ver. Então, nesse caso, conseguiria se ver, então, nossa, mas por que
que esse pai é um abusador, o que aconteceu que esse pai é um abusador. Em algum momento ocorreu uma dor muito grande, alguém não olhou, alguém deu as costas, ou ele está replicando alguma coisa que fizeram com ele, ou que alguém fez, né, na estrutura familiar dele, e todo mundo age assim, como se não enxergasse. E a partir do momento que você olha para aquela dor, você consegue ver um novo modo de viver. Então, essas situações podem ser revertidas? Podem ou não. Depende da abertura e do tanto ali de dor, de emaranhamento, que a gente chama, que tem naquele sistema familiar. Porque existem muitos emaranhados. Então, assim, eu tô aqui e eu tô carregando a dor da minha avó, vamos por assim. A minha avó queria muito casar e por algum motivo ela não conseguiu, ou perdeu o noivo muito cedo, ou enfim. E eu tô numa situação que eu quero ter um relacionamento e não consigo, não consigo, não consigo. E de repente, no atendimento da constelação familiar, na hora de colocar isso para constelar, isso se revela. O meu inconsciente traz para o meu consciente a informação de que eu tô emaranhada com a vozinha que eu nem sabia que passava por essa dor. E que se eu não sei, eu preciso olhar para a dor dela. E a partir dali, eu vou conseguir modificar essa realidade. E eu posso me afastar da minha família? Eu posso fazer de conta que eles não existem, ir embora e esquecer esses relacionamentos? Ou eles estão impregnados em mim? Eles estão na gente, assim, eles estão na gente. É aquela velha questão, você pode sair da sua família. A sua família não vai sair de você. Então, assim, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Os filhos, quando crescem, e eles ficam até muito tarde, vamos por assim, na casa dos pais. Não chega uma hora que parece que os pais já querem mesmo que os filhos saiam? Que eles já parece que eles começam a se comportar querendo que os filhos saiam? Isso não é falta de amor, isso não é expulsar, isso é querer que as pessoas vivam, né, as fases, as etapas. Às vezes, os pais já estão lá um pouquinho mais velhos, queriam ficar só os dois, queriam ficar mais de boa, e tem ali, né, o filho dentro de casa. Claro, os pais acolhem, geralmente não vão mandar embora, mas eu digo assim, que a gente percebe isso no comportamento, porque eles nos querem vivendo todas as fases. Então, se eu saio, vamos supor, da casa da minha mãe, eu vou construir minha própria família, eu levo a minha família de origem toda comigo, vamos supor assim. Porque a minha família de origem está em mim. Então, se eu não respeito a hierarquia da minha família de origem, se eu não respeito a ordem de quem chegou primeiro, de quem é mais importante, porque daí entra a questão da hierarquia, que em primeiro lugar está pai e mãe, depois vem os filhos, por ordem de gestação, não por ordem de nascimento, porque aqueles que não nasceram, os natimortos ou abortos, eles são irmãos também. E quando eles não são honrados, também várias consequências negativas na vivência da família, dos irmãos que nascem depois, enfim, porque fica tudo meio bagunçado, sem ordem. Então, toda essa ordem eu preciso entender, e aí eu posso sim sair da casa dos meus pais, ter a minha vida, ir morar sozinho, e tocar tudo. Agora, sim, esquecer ou fingir que a família não existe, aí você está excluindo, né? Que aí é outra grande lei sistêmica, que é o pertencimento. Em uma família, todos têm o direito de pertencer. Então, assim, no curso a minha professora falava uma coisa muito legal que eu gravava sempre. Ai, aquela prima chata que eu não suporto. Ai, aquele tio tarado que fica... Todos igualmente pertencem e todos têm que ser olhados com muito amor, sabe? Você não é obrigado a ficar lá lambendo aquela pessoa o tempo todo, puxando o saco dela, enfim. Mas você tem que olhar com amor, aquela pessoa faz parte do seu sistema familiar, ela faz parte da sua família, e que você excluí-la, você está fazendo uma coisa que vai te trazer muitas consequências negativas, sabe, para a sua vida. Então, assim, ninguém pode ser excluído, todo mundo tem o direito de pertencer, todo mundo tem que aceitar o seu lugar. Vou dar um exemplo. Papai e mamãe não queriam fazer Samara, porque eles já tinham 2 filhos.
e um irmãozinho falecido de uma gestação que a minha mãe perdeu. Então, assim, eles já tinham 2 filhos e eles não queriam uma Samara, porque a casa já estava cheia, já estava tudo certo. Então, você tem que aceitar que existe uma ordem. Em primeiro lugar está a primogênita. Nasceu a minha irmã lá, ela é a mais importante. O primogênito é o mais importante. Não quer dizer que os outros não são amados. Quer dizer que ele vai ter o quarto melhor, se ele falar, os mais novos têm que escutar, porque ele chegou primeiro. Ponto. Simples, sabe? E depois vai vindo os outros, até chegar no caçula que não apita em nada, né? E o que acontece hoje? Acontece uma inversão. E isso é muito negativo. O mais velho, ele sabe que ele tem que ele é o mais velho. No inconsciente dele, ele sabe que ele chegou primeiro e hierarquicamente ele é superior aos outros. Só que daí o que os pais fazem? Às vezes chega e trata o caçula como a última bolacha do pacote. Se o caçula quer sentar, o mais velho tem que levantar. Não é, entendeu? É fora da ordem. Chegou primeiro, ele tem o seu valor. O mais novo é o último a apitar. O que a gente vê hoje nas famílias? Os idosos estão abandonados? Se chega todo mundo no restaurante para comer, todos querem saber o que o pequeno vai comer. Alô? A gente tem que saber o que o vozinho vai comer e servir o vozinho primeiro, porque se não fosse ele, nenhum dos outros teriam nascido. Então, ele é a autoridade mor, entendeu? Ninguém pode deixar a avó de lado pra atender um pirralhinho de 3 anos que quer comer. Então, assim, a gente dá valor, a gente tem que amar as crianças, a gente tem que amar todos numa família, só que a gente precisa, sim, seguir essa ordem, essa hierarquia, porque ela existe. Então, foi uma das coisas que mais me doeu, porque eu sou filha mais nova. Então, aí tu começa a entender, assim, porque é isso. Todas as expectativas são colocadas no primeiro. Quer ver quando é primeiro neto? Primeiro isso, primeiro aquilo. Cara, é tudo neles, entendeu? E a gente é, sim, muito amado, muito importante também, só que a gente precisa respeitar que isso existe, porque senão a gente faz uma desordem no sistema, entendeu? E isso aí não é saudável. Então você pode estar aqui, se você não acha que morar na mesma casa e tal não é muito legal, você pode estar lá na Conchinchina, mas você tem que saber que existe uma ordem, uma hierarquia, que você pertence a essa família. E antigamente era assim, né? Tinha toda essa questão de menção aos avós, pedir a bênção. O filho mais velho sempre tinha opinião mais válida. E eu vejo que agora, nesses tempos atuais, a família está se desestruturando justamente porque não está respeitando essa ordem. Uhum. E falando nisso, Samara, nós como os cristãos, nós acreditamos muito na questão de honrar pai e mãe. Dentro da visão da constelação familiar, o que é honrar o pai e a mãe? Então, eu também tenho a minha visão cristã, né? Até porque, como tu falou, né, quem me acompanha sabe, eu tô, sempre enfiada na igreja, tem várias atividades, enfim, tenho a minha fé muito forte, muito forte. E depois que eu aprendi na constelação familiar, fez mais sentido ainda, porque tudo se complementa, né? Então, na visão da constelação familiar, o que é esse honrar pai e mãe? É você tomar o pai e a mãe, os genitores, tá? Que a gente tá falando de pai e mãe biológico, né? Para a constelação familiar trabalha com a biologia, o que te proveu a vida. Então, o que é esse honrar pai e mãe na visão da constelação? É você tomar a vida. Mas tomar a vida não é assim, tipo, eu tô aqui, beleza, ganhei a vida, ótimo, vou viver. É tomar dos seus pais tudo o que deles veio, com a consciência de que você é 50% pai, 50% mãe. Na constelação familiar, a gente diz o lado direito do pai e o esquerdo da mãe. Por que 50-50? Porque o pai, ele deposita o sêmen dele na mãe, né? E a mãe carrega. Então, a mãe tem toda a conexão de carregar e tudo mais. E a mãe, ela também é responsável. Agora, as mamães aí ficarem bem atentas. A mamãe, ela é responsável por permitir o movimento do filho em direção ao pai. Então, a mãe, ela que permite que esse filho tome esse pai.
Se essa mãe odeia esse pai, ou porque eles se separaram, ou porque alguma coisa não deu certo, ou porque ele abandonou, ele não deu a assistência que precisava, que ela odeia esse pai, ela vai passando a mensagem inconsciente para o filho de que 50% desse filho não presta. E isso é traumatizante. Muitos casos de pessoas envolvidas, viciadas em drogas, é porque a pessoa precisa se entorpecer porque ela não consegue com o peso de que 50% dela não presta. Quando que essa mensagem é passada? Quando a mãe odeia o pai, quando a mãe impede esse movimento, porque o filho precisa ir para o pai, sabe? Muitas mães acham que, tipo, não, tem que ficar comigo porque eu sou mais importante, porque eu faço mais por ele, porque eu faço não sei o que, não sei o que. E isso é um movimento inconsciente, tá? Que sufoca e que impede a criança de tomar aquilo que é do pai, porque ela também precisa. Então, é uma coisa... Nossa, assim, como é que eu vou dizer? É quase que uma maldade com a criança. Mas, claro, ninguém faz isso pensando que tá fazendo mal. Faz isso fazendo o seu melhor, como eu falei lá no comecinho, né? Só que o que acontece? A pessoa, ela vai agir, no inconsciente dela tá a mensagem de que 50% dela não presta. Então, isso causa uma confusão. Isso causa força, falta de força para viver, falta de força para tomar as decisões, porque eu preciso dos dois aqui, ó, é pai e mãe, um de cada lado, me dando a força que eu preciso. E quando eu digo um de cada lado, não é fisicamente, eles podem estar longe, sabe? É essa presença que já está dentro de mim, e que precisa ser reconhecida, precisa ser aceita e tudo mais. Então, honrar esse pai e essa mãe é tomar tudo que vem deles. É entender, por exemplo, assim, que um dia... Naquele dia, eles se aceitaram. E porque eles se aceitaram, eu estou aqui hoje, sabe? Que eu pertenço. Eu amo, eu sou amada, eu pertenço, eu sou dessa família. Então, é olhar para esse pai e para essa mãe como o ápice. Você só existe por causa deles, entendeu? Ah, mas em tal dia ele me deixou na mão e não me ajudou e não sei o quê. Mas a gente tá vivo e a gente só tá aqui por causa deles. Porque pense bem, uma mãe não podia criar um filho, ela gerou ele e ela deu para adoção. É ato de amor. É ato de amor você entender que você não pode com aquilo ali. Porque ela não matou, ela teve. Então, é você olhar para esse pai, para essa mãe biológica que te deram a vida, com toda a limitação que eles têm, com todo o destino que eles carregam de dor, de dificuldade, de amor, e entender que se a gente está aqui hoje é por eles. Então, esse honrar é realmente tomar essa vida e é assim, ó, pai e mãe, eu tomo a vida de vocês e eu vou fazer algo de bom com isso. Pelo preço que vocês pagaram, pelo preço que eu pago, eu tomo tudo e aí eu tenho força para seguir, senão eu não tenho. Então, esse aceitar, ele é muito mais complexo do que a gente pensa, porque não é tipo assim, ah, eu aceito meu pai e minha mãe. Mas, gente, é por isso que eu digo que a constelação é um percurso de vida. Porque é você exercitar todo dia, aceitar um pouquinho mais. Eu aceito, mas a minha mãe, ela é cri-cri em tal coisa, então eu não aceito plenamente. Então eu vou tentar aceitar um pouquinho mais, sabe? Mas o meu pai, aí eu vou aceitar um pouquinho mais. E tem coisas que infelizmente acontecem que nos afastam dos nossos pais e afastam a gente de tomar tudo que vem deles. Por exemplo, quando a criança sofre de amor interrompido. Às vezes, um dia lá na vida, quando a criança tinha 2 anos, enfim, a mãe saiu para trabalhar bem rápido, escondidinho, não avisou para ela. E aquilo ali gerou nela a mensagem inconsciente de que quem eu amo me abandona. E é uma vida, sabe? É uma vida de quem eu amo me abandona, quem eu amo me abandona, quem eu amo me abandona, de insegurança, de não conseguir tomar decisões, parece não conseguir fazer a vida ir para frente. E a pessoa tem uma mãe excelente. Mas naquele dia, aquela atitude gerou isso. Por isso que eu digo, são coisas muito inconscientes. Todo mundo age fazendo o seu melhor. E aí, de repente, quem eu amo me abandona. E aí você cria o quê? Cria um bloqueio, cria um medo. Então, de repente, eu tô lá com 30 anos e não consigo, não sei por que eu não consigo me conectar com esse amor dessa mãe,
sabe, é minha mãe, eu amo tanto ela, mas parece que falta alguma coisa. E sabe, esses traumas que estão lá no nosso inconsciente, que estão lá, às vezes é uma memória intrauterina. E aí, né, levar esses fatos, levar tudo isso para um atendimento individual de constelação, vai trazer essas mensagens que estão no teu inconsciente para o teu consciente. E aí tu se reconecta. E aí tu toma de verdade essa mãe, porque daí você entende que ela tá ali para você, né? Que ela não vai te faltar, que ela sempre te amou. E essa questão do amor interrompido, ela é uma questão bem, bem profunda também na constelação familiar. E tem cura. Eu li uma frase numa das lives também, falando sobre constelação familiar, que honrar não é necessariamente obedecer, mas sim agradecer. Você ser grato pelo amor, enfim. Mas não necessariamente obedecer, porque às vezes a pessoa quer coordenar a sua vida e comandar, e você já criou uma autonomia e já consegue caminhar sozinho. Exato, porque daí o que acontece? Daí é quando os pais também estão invertendo a ordem das coisas. Porque eles proveram tudo quando era pequena, a pessoa cresceu, a pessoa se formou como ser humano, personalidade, independência financeira, profissão, não sei o quê. Então agora ela toca a vida dela e o que pertence aos pais fica com os pais. E aí tem pais que não conseguem. Eles ficam ali tratando como se ainda fosse um bebê, como se ainda fosse uma criança, como se não tivesse a sua própria opinião, né, o seu próprio espaço. E isso também impede da pessoa caminhar na vida. Porque o que a pessoa precisa? A pessoa precisa... Pai e mãe estão aqui, me deram tudo e agora eu vou para a vida. E eu olho e eu sei que a força deles está ali, mas que eles me deixam ir. Se eles não te deixam ir, você também fica travada. Então é aquela velha história que mamãe dizia, vovó dizia, criar filhos para o mundo, não criar filhos para si, criar para o mundo, né? E eles desenvolvendo essa consciência de que a gente tem que honrar, a gente vai honrar, vai aceitar, mas vai tocar a nossa vida, né? Porque a gente não é obrigado a ficar ali com mamãe e papai para sempre. Isso é bem legal, essa questão que você colocou, porque tem mães que não conseguem, que cuidam, assim, da vida dos filhos como se fosse a própria vida. E aí, no sistema familiar, todos estão conectados, porém, cada um precisa viver a sua história. Né? Então, assim, se eu tô lá apaixonado pelo fulano e a mãe não vê futuro, você pode desconfiar, porque quando mãe não aprova, pode desconfiar. Mas é o seu momento de aprender. Você tem que, né, aprender, você tem que viver. Há uma probabilidade muito grande de você ver que mamãe tinha razão. Porque, né, intuição de mãe e toda aquela coisa. Mas a gente precisa ver os nossos próprios processos, os nossos próprios sofrimentos. Meu Deus, se eu tivesse escutado tudo que minha mãe disse, não, meu Deus, eu ia estar plena que sem nunca ter sofrido. Mas se eu nunca tivesse sofrido, talvez eu não seria eu hoje, né? Porque o sofrimento, ele é totalmente necessário. Então, eu acho que a gente tem que, sim, entender, né? E mostrar também para os pais, claro, que a gente cresceu com amor, com honra, com sutileza, mas que agora, né, é meu espaço, é minha vez, meu lugar de fala, e conquistar mesmo esse respeito, e que eles nos vejam também como autossuficientes. Samara, a penúltima pergunta é: dá para conciliar a constelação familiar com a fé? Ai, foi a pergunta. Foi a pergunta que alguém colocou ali, né? Foi a Fernanda, uma amigona minha, ela falou sobre isso. Dá para conciliar? Tá. Então, assim, ó, gente, o que eu acredito pessoalmente, assim, fielmente? A sua fé, ela é a sua fé, entendeu? Ela é inabalável. O que eu vejo, assim? A minha fé já tinha me ensinado muito sobre o que eu aprendi em constelação familiar, que é a questão de aceitar as pessoas como elas são, aceitar que cada um tem a sua história, que a gente não deve julgar os outros, julgar ninguém. Então, assim, já são princípios, sabe? Já são princípios que eu tenho. Então, o que acontece? Ela é um mundo de conhecimento, a constelação familiar é um mundo de conhecimento que veio para mim,
mas que agora eu estou falando como Samara, tá? Eu não estou falando como, que isso é o pensamento de todo mundo que trabalha, ou que leu, ou que estudou sobre constelação familiar. Essa é a minha opinião, Samara. Eu tenho todo esse conhecimento de constelação, eu busco sempre saber mais, mas para mim, pessoalmente, sabe, o que me dá conforto sempre, o que me faz ficar bem sempre, é a prática da minha fé. Então, assim, se você tem uma fé sólida, se você tem uma fé forte, você tem a sua religião, o seu pensamento, o seu estilo de vida baseado na sua fé, o que é que vai te abalar? Vai te abalar se for fraco. Se você, sabe, se você tem bases sólidas, não vai te abalar. Então você vai ver o quê? Você vai ver como eu enxergo a constelação. Como mais um caminho de eu conseguir ser feliz, de eu conseguir honrar quem eu tenho que honrar, de eu conseguir olhar para as pessoas com amor, ver que elas têm uma história, que tem os antepassados dela, tudo. E ver como a vida é complexa, como a nossa mente é complexa, como o nosso jeito de viver opera, como a gente repete coisas, como a gente inova em outras coisas. E para mim, só fica mais claro ainda que, tipo assim, é uma coisa de Deus. A gente tá aqui nesse mundo sabe, e a minha fé ela não é abalada de jeito nenhum. Por isso. Porque para mim é uma coisa muito divina. A nossa vida, a gente ser totalmente único. A gente tá aqui no mundão e ninguém ser igual a ninguém. E você ter nascido naquela família e não na outra, porque é ali que você tem que agir. Então, para mim, a constelação familiar, ela só veio assim para agregar mesmo, sabe? E para transformar também. Mas a fé é a sua fé. A força que ela tiver, ela vai continuar tendo. A gente enfrenta muitos questionamentos, né? Por exemplo, me perguntam muito assim, se evangélico pode trabalhar com psicanálise. E sim, é como você falou, a sua fala foi perfeita. Assim, a minha fé, ela tá consolidada, nada abala. Então, eu posso estudar, eu posso ocupar outros espaços que eu vou permanecer na minha identidade. Samara, a pergunta... Pode falar. Só para completar, até porque a nossa religião, o que a gente escolhe como religião, que a gente escolhe como segmento, também vem dos nossos antepassados, também é uma coisa que a gente herda. Então você pode pensar, né? Você pode ver assim, por exemplo, numa família que todo mundo é católico. Uma pessoa vai lá e quer, vamos dizer, uma coisa bem diferente, assim, ir para uma religião hinduísta, vamos supor assim, uma coisa muito diferente. O que ela vai encontrar? Muita resistência. Porque a gente também herda isso sistemicamente, entendeu? É algo que a gente já vem, que a gente recebe. A questão a tendência europeia, da religião e tal, já é uma coisa também que a gente recebe. Então, assim, o que eu acredito? Tudo que a gente está fazendo, a gente também está fazendo por alguém, a gente também está fazendo para honrar alguém. Então, então eu, Samara, que sou, nossa, muito católica, que eu vou à igreja, que eu vou à missa, que eu chego lá, assim, que eu tô no meu lugar, eu piro, assim, ó, de tanto que eu gosto. Eu também sei que eu tô fazendo isso por alguém, porque alguém lá no meu sistema fez, sabe, e que agora eu tô honrando, tendo esse gosto, tendo essa fé, essa coisa que me move, que eu preciso, sabe? Então, a gente tem que se respeitar, sabe? E tudo, eu acredito que para tudo na vida, a gente não pode ser bitolado. Então, eu não posso me bitolar não, agora só a constelação familiar é uma verdade e todas as outras terapias não servem para nada. Não, agora só o que eu escutei lá na igreja é verdade e tudo que eu ver fora não serve para nada. A gente não pode nem de uma forma e nem de outra ser bitolado. A gente precisa se respeitar, né, muito como ser humano. E assim, se eu entro em contato com algo que não me convém, de conhecimento, ou de área de conhecimento, ou de uma terapia, uma coisa que eu não quero, eu não faço, entendeu? Eu só não faço e vou fazer outra coisa, ponto. Então, a vida é isso. E segue, né? E a vida segue. Segue o baile. Agora... Segue o baile. E a pergunta que não quer calar, Samara, assim, eu acho que a maior expectativa me diz, como é que eu faço para ser feliz? Uau! E agora a fórmula da felicidade é a seguinte. Então, não existe uma fórmula
para a felicidade. Mas até hoje, o que eu vejo, assim, de tudo que isso que a gente discutiu, e uma dica que eu dou para as pessoas que talvez não façam delas a pessoa mais feliz do mundo, mas que vai ajudar muito, é colocar em todas as relações que a gente tem, a gente aplicar essas 3 grandes leis que eu falei, não falei de todas agora, mas vou terminar. A primeira é a do pertencimento. Então, todo mundo tem o direito de pertencer. Então, se você pensar que na sua família todos têm o mesmo direito de pertencer, que no seu trabalho você não é melhor do que ninguém, porque todos têm o direito de pertencer. Se você pensar assim em todas as relações, você já está dando esse passinho em direção à felicidade. Porque o que as pessoas querem hoje muito? Elas querem ser feliz, fazer tudo, mas elas não querem dar nada de si, elas querem só receber. Então, se você não se percebe, se você não olhar para dentro de você mesmo, como é que você vai conseguir proporcionar alguma felicidade, ou ser feliz, ou que alguém te traga algum momento feliz? É muito difícil, sabe? Porque você vai estar sendo superficial. Então, se você entende que todo mundo tem o direito de pertencer, se você entende que existe uma hierarquia em todas as relações, então, por exemplo, assim, se eu trabalho numa empresa, eu hoje, por exemplo, trabalho dentro de uma empresa. Se eu trabalho numa empresa, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender como que essa empresa nasceu, sabe? Quem que sonhou por essa empresa? Quem que criou? Aí quem é o dono? Aí quem é o gerente? Aí quem é o... Sabe? Existe uma organização. E eu preciso enxergar tudo com hierarquia. Tem quem tá acima de mim, talvez tenha quem tá um pouco depois de mim, em algum cargo, alguma coisa assim. E todo mundo tem que conversar respeitando, sabe? Muitas, até a constelação, ela recebe o nome de constelações familiares, sistêmicas e empresariais, porque os princípios da constelação, eles são muito voltados também para as empresas, para os trabalhos. Então, por exemplo, assim, o dono lá da tal empresa, ele, vamos supor, teve um relacionamento com uma pessoa que está lá numa função que é umas 10 escalas abaixo, e aí aquela pessoa virou meio que a dona da empresa e de repente a empresa não se organiza mais. Por quê? Porque foi passado por cima de uma hierarquia. Entendeu? Porque existe, as outras pessoas sabem cada uma qual é o lugar dela e de repente quem estava lá embaixo vem aqui para cima e desestruturou toda a empresa. Empresas que fecham, empresas que falem por coisas nesse sentido. Então a gente precisa aplicar a hierarquia na nossa vida. Meu chefe é o meu chefe. A autoridade dele é como a autoridade do meu pai, como a autoridade da minha mãe. Daí, se eu já não respeito a autoridade patrona da mãe, daí já não vai dar certo também, sabe? Então, com um colega de trabalho, é a mesma coisa. É entender quem chegou primeiro, quem chegou depois, sabe qual é a função de cada um. Entender esse pertencimento e essa hierarquia e ter o equilíbrio entre o dar e o receber, que é uma coisa que eu acho que eu ainda não falei nas relações. Se eu dou demais numa relação, o que é esse dar demais? Dar de mais tempo, dar de mais dedicação, dar de mais amor, dar de mais bens materiais, dinheiro, enfim. E eu recebo, eu dou demais e eu recebo pouco, existe um desequilíbrio. Então, e geralmente aquele que sabe que está dando pouco, que não está dando condição de dar o que o outro merece, é aquele que sai. Né? Quantos relacionamentos a gente vê que se acabam e daí... Mas o fulano, ele fazia de tudo pela mulher. A fulana fazia de tudo pelo marido. Só que esse tudo, às vezes, é demais. A outra pessoa, ela não tá em condição de retribuir aquilo ali. Ela não consegue e ela se sente tão mal, tão desequilibrada, que ela sai do relacionamento. Então, a gente precisa entender que tem que ter equilíbrio em todas as relações, porque senão ou eu vou sugar sempre tudo de todo mundo, ou eu vou ser sugada demais. Eu preciso saber que existe uma hierarquia, que eu tô aqui num lugar no mundo. Eu tenho uma posição na minha família, uma posição no meu trabalho, uma posição, sabe? Eu não tô aqui, tipo, barata tonta. Então, você se centra naquilo que você é, que é o seu papel, no trabalho, nas relações amorosas, afetivas, amizades, na sua família. E aí, você já tem, assim, ó, uma enorme chance de viver uma vida muito mais feliz, muito mais leve, muito mais tranquila. Queria abrir um parênteses agora para os relacionamentos, não sei se tem algum tempinho ainda, que é o seguinte.
aceitar o seu pai, a sua mãe, mas quem tem casamento, quem tem relacionamento, entender que você precisa aceitar o sistema familiar desse outro, o sistema todo. Porque a partir do momento que existe um pacto, eu, por exemplo, sou noiva, já existe um pacto, eu já pertenço àquele sistema familiar e aquele sistema familiar pertence em mim. Então, todo aquele sogro e sogra e cunhado e tio e vô, veio tudo pra mim. Então, eu preciso, o mesmo respeito que eu preciso ter com o meu sistema, eu preciso ter com o sistema de todas as pessoas que estão à minha volta, né? Porque, às vezes, muitos casos de traição, muitos problemas assim, são por não aceitação da família do outro. Então, quem tem aí casal, quem quer ser feliz, ser amado, precisa aceitar o sistema familiar do outro, as crenças do outro e tudo isso. E eu queria falar mais umas 3 horas, mas não dá. E eu tenho um monte de perguntas, faltou ainda vários assuntos que são necessários, né? Então, quem sabe numa próxima oportunidade Vamos fazer mais para falar de outros acontecimentos que acontecem dentro das estruturas familiares, né? Como o divórcio, a adoção, o luto, o suicídio. São coisas tão presentes. Alienação parental, a gente deixa para uma próxima. Pessoal que está assistindo, vamos falar numa próxima de alienação parental. É muito, muito legal e hoje, assim, é quase um apelo na sociedade. Samara, obrigada. Foi muito bom te ouvir. O tempo passou muito rápido, eu nem percebi, eu estou aqui cuidando, eu queria mais. Obrigada, vai ter próxima, sim. Eu estou me apaixonando pela constelação familiar, eu tenho lido. E eu tenho vontade de fazer, né? Tanto como paciente, como para ser consteladora. E muitas coisas que você tem me falado aí da constelação familiar, ela fecha com a psicologia. Há um casamento aí, né? Não é uma coisa totalmente longe ou contrária. Então, é muito bom, assim, a gente conciliar essas ideias e poder trabalhar junto. E quem está nos assistindo, precisando, busque ajuda, né? Não busque terapia, seja com a psicologia, na psicanálise, com o terapeuta livre, com o constelador. O importante, né, Samara, é buscar ajuda e se tratar. Isso aí. E se amar e se olhar, né? Que é o mais importante. Mas eu deixo aqui meu agradecimento também. Foi maravilhoso. Eu estava um pouco nervosa antes de começar, mas depois já fiquei bem solta. E são coisas que eu gosto bastante de falar. E a gente tem que voltar aqui com as outras perguntas. E se for algo que eu não sei, eu também vou, né? Não tem problema, eu busco saber. Mas a gente tem mais umas coisas legais para falar aí sobre alienação parental, sobre divórcio, sobre os filhos ficarem nos seus lugares, não se meter nos problemas que são do pai e da mãe. Várias coisas assim que deixam a gente mais leve se a gente entender que a gente tem que ocupar somente nosso lugar e nada mais que isso, né? Então, foi muito legal para mim também. Eu quero deixar bem claro que eu estou falando... Aqui, ó, meu noivo está interagindo ali, eu vou procurar pela Samara. Então, que eu não sou uma mestre em nada, imagina, eu sou uma pessoa que estou fazendo um percurso e eu descobri que o autoconhecimento, ele é, assim, a chave de tudo, assim. Até você falou que casa com a psicoterapia. Muitos psicoterapeutas fizeram curso de constelação junto comigo. Muitas pessoas que fazem que são facilitadores de outros tipos de terapia, enfim, que fazem vários percursos dentro do autoconhecimento, fizeram esse curso. Porque eu acho, assim, que a gente... essa busca por se conhecer melhor, essa busca por tentar se melhorar, tudo começa de dentro para fora. Então, assim, ninguém vai mudar ninguém, mas se eu conseguir melhorar um pouquinho da Samara, todos que estão comigo vão sentir isso e vão melhorar junto. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de cada um. E com certeza a gente tem que fazer mais uma live. Eu adorei, obrigada. Então tá, um beijo. Obrigada e até a próxima. Fica com Deus, muito sucesso. Beijo.